membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, perguntou aos seus colegas que faziam parte do corpo governante: onde está escrito na Bíblia que Deus tinha um corpo governante que governava os cristãos? Os membros do corpo governante ficaram calados. Ele prosseguiu perguntando: se os apóstolos de Jesus lá no primeiro século fossem um corpo governante, por que o apóstolo Paulo não buscava a orientação deste corpo governante, haja vista que ele foi incumbido de ser apóstolo para as nações? Uma função tão importante dessa que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus, se existisse um corpo governante, mais do que nunca, o apóstolo Paulo deveria procurar este suposto corpo governante para receber instruções. Caso contrário, seria insubmissão dele, e ele poderia ser desassociado. Não é verdade? Os membros do corpo governante ficaram calados. Ele prosseguiu perguntando: onde aparece na Bíblia a palavra organização? Os membros do corpo governante ficaram calados. Em seguida, os membros deste corpo governante publicaram uma revista Sentinela, dizendo que de fato não existia a palavra organização na Bíblia, e havia algumas pessoas duvidando disso, e que não era porque não aparecia a palavra organização na Bíblia, que ela deixava de existir, e que portanto, as testemunhas de Jeová eram obrigadas a acreditar que o corpo governante era o governante desta organização aqui na Terra. Mesmo que a palavra organização não aparecesse na Bíblia. Daí, este membro do corpo governante citou uma sentinela onde o corpo governante dizia que a palavra Trindade não era mencionada na Bíblia, portanto, era um ensino falso. Ora, se a palavra Trindade não existe na Bíblia e por isso é um ensino falso, então a regra é a mesma para a palavra organização, haja vista que esta palavra não aparece na Bíblia, portanto, é também um ensino falso. Este argumento encurralou o corpo governante, o obrigando, covardemente, a desassociar este membro do corpo governante, alegando que ele havia transgredido os princípios de 1 aos Coríntios 5, 11 a 13. Mas, como sabemos, 1 aos Coríntios 5, 11 a 13, se aplica a um caso de fornicação tipo incesto. E este membro do corpo governante não praticou fornicação nenhuma e muito menos incesto. Sendo assim, este corpo governante mentiu, e induziu as testemunhas de Jeová a acreditarem numa mentira acerca deste membro que questionou o corpo governante. Pois ele não praticou fornicação nem incesto, e 1 aos Coríntios se refere a incesto. Perceberam? Esta é a verdade, pessoal, doa a quem doer. Portanto, não existe a palavra corpo governante na Bíblia. Não existe a palavra organização na Bíblia. O que existe na Bíblia é a palavra congregação ou igreja, família de Deus. E o cabeça desta congregação ou família de Deus é Cristo. Veja 1 Coríntios 11, 3, Efésios 5, 23. E a congregação deve seguir as diretrizes da Bíblia, e não as diretrizes de um suposto corpo governante, palavra esta que não aparece na Bíblia. Também ficou provado que as desassociações ostracizadoras que este corpo governante pratica no dia a dia contra questionadores não têm base bíblica.
Este corpo governante também peca por alegar que os cristãos não devem conversar com apóstatas, sendo que a Bíblia mostra o contrário, mostra que Jeová conversava com apóstatas, como exemplo, no caso de Jó, onde o diabo questionou o modo de Deus governar, e Deus conversou com este apóstata, e permitiu que este apóstata o questionasse, muito embora isso trouxesse malefícios para Jó. A Bíblia diz também que Deus teve tratos com a nação de Israel apóstata, enviando profetas para conversar com tais apóstatas. Deus chamava tais de filhos renegados. Deus não aprovou suas transgressões e não minimizou seus pecados, mas estava disposto a resolver as questões com eles, a contender com eles, e até a entrar numa controvérsia com eles a fim de manifestar seus erros, e levá-los à redenção. Só que o corpo governante não imita a Jeová neste sentido, não está disposto a conversar com supostos apóstatas. A Bíblia diz também que Jesus não hesitou em responder a Satanás, o grande apóstata, até citando as Escrituras, ao refutar suas tentações. Já o corpo governante não quer que as testemunhas de Jeová respondam para os apóstatas. Jesus descreveu os líderes religiosos do povo pactuado de Jeová de seus dias como filhos da hiena, descendência de víboras, assassinos dos mensageiros de Deus e filhos do diabo. Ainda assim, dirigia-se a eles continuamente, respondia às suas perguntas e expunha suas alegações e argumentos. Porém, o corpo governante rejeita tais exemplos bíblicos de Jeová em Jesus. Pois como vimos, Jeová e Jesus conversavam com apóstatas. Como que você se sente, prezada testemunha de Jeová, diante deste seu corpo governante, que rejeita aquilo que a Bíblia ensina, que não põe em prática aquilo que a Bíblia ensina,